Uma votação taco a taco entre a Aliança Democrática e o PS obriga a esperar pela contagem dos votos do Círculo de Imigração para confirmar que a AD ganhou as eleições de ontem. Pedro Nuno Santos assumiu a derrota e avisou que o PS estará na oposição. Mas há outro grande vencedor, que reclama ter acabado com o bipartidarismo em Portugal e promete ameaçar a estabilidade do próximo governo, dado o peso que passou a ter no Parlamento. O Chega conquistou mais de 1 milhão de votos, triplicou a sua votação e passou de 12 para 48 deputados. André Ventura disse que a AD pediu uma maioria e os portugueses disseram claramente que querem um governo de 2 partidos, do Chega e da AD, disse, reclamando que um governo à direita só pode ser feito com o apoio do seu partido, que reclama ser a peça central do sistema político. O nosso mandato é para governar Portugal, avisou. Ventura afirma que a magnitude da sua votação permite ao Chega negociar, dando a entender que vai querer forçar uma negociação com Luís Montenegro, apesar do não é não do líder do PSD, e sem responder se admite apresentar uma moção de rejeição caso esse acordo não exista. Cinco anos depois de ter chegado ao hemiciclo, como deputado único, a extrema-direita elegeu em todos os distritos, à exceção de Bragança. Quase todos os novos deputados foram roubados ao PS, que baixou de 120 para 77 deputados. O Chega foi ainda o partido mais votado no Algarve, conquistando 3 dos 9 deputados do distrito. Os 8 anos de governação do PS e a decisão do Presidente da República de marcar eleições antecipadas após a demissão do Primeiro-Ministro António Costa por ter visto o seu nome envolvido numa investigação judicial não parecem ter beneficiado a AD. Isto é o que escrevia a Gina Pereira para o Jornal de Notícias, um dos primeiros e principais jornais lusos, este lunes, esta segunda-feira, 11 de marzo, poucas horas despois dunha vitoria da AD, desa coalición de partidos de centro-dereita en Portugal. As cousas parece que tiran para a mudanza, para o cambio en Portugal, e por iso hoxe toca falar de política. Benvidos e benvidas, eu son Germán Estévez, o germano a portuguesa, estades aquí no Galiportus, unindo Portugal e Galiza voz a voz. Hoxe, como vos digo, toca falar das eleccións do lado portugués, hai unhas semaniñas falamos das eleccións do lado galego, daquela contamos con voces dun e do outro lado e comezamos falando da análise de Bruno Amaral da visión portuguesa das eleccións galegas e hoxe, curiosamente, imos comezar ao revés. Imos comezar ca análise galega, ca visión do lado galego sobre as eleccións portuguesas. E temos xa en directo connosco un grandísimo convidado que xa presentamos, que nada máis e nada menos que Antón Losada, doutor en Dereito, profesor de Ciencia Política, escritor, investigador, e seguramente moitos de vós recoñecédelo como un analista habitual nos diferentes medios de comunicación a nivel galego e estatal. Moi boas, Antón. Hola, que tal? Boas. Un placer saudarte. Gustaríanos, desde a túa experiencia, longa traxectoria, analizando eleccións que xa levas unhas poucas, cal é a primeira lectura que che transmiten estas eleccións lusas con este baixada tremenda do PS, a subida da Alianza Democrática desta unión de partidos de dereita e, sobre todo, a explosión do Chega, que multiplicou por 4 os apoios? Bueno, a miña primeira impresión é que o fundimento socialista non foi tanto como apuntaban as enquisas, ¿no? E que, ao final, o que se dá é iso que se chama un empate técnico entre Alianza Conservadora e o Partido Socialista, que é un resultado que está claramente por riba do que decían as enquisas e do que se anunciaba no arranque da noite electoral, ¿no? Donde situaban o Partido Socialista, quero recordar, que en 50 escanos. Entón, creo que a primeira reflexión é ante que punto estaríamos ou en que outra situación estaríamos se Antonio Costa
non se tivera apresurado seguramente a dimitir con tanta velocidade por un caso de corrupción que xa sabemos que non ten nin a entidade, nin a gravedade, nin a coherencia que se presumía no seu momento, non? O cal eu creo que é unha reflexión interesante sobre unha cuestión na que en Galicia e en España falamos con frecuencia, que é o das responsabilidades políticas, non? E cando deben asumirse esas responsabilidades políticas, sobre todo visto todo o que pasou despois, con esa suposta acusación de corrupción contra Antonio Costa, que cada día que pasa se vai desinflando un pouco máis, non? No caso do ascenso da ultradereita, eu creo que hai que colocalo non nun asunto exclusivamente portugués, sino algo que está a acontecer en todo o continente, con excepción moi puntual, como foi o resultado das eleccións españolas o 23 de xullo, cando todas as enquisas daban na mesma dirección, é dicir, un resultado onde había unha victoria máis clara da que finalmente foi por parte da dereita tradicional, pero que necesitaba da ultradereita para gobernar, non? Eso non pasou o 23 de xullo para a sorpresa xeral, pero en Portugal si pasou, igual que pasou en Italia co triunfo de Meloni, está pasando en Holanda, está pasando en varios países do continente europeo, onde a ultradereita cabalga, eu creo que a lomos primeiro de axitar o fantasma do medo á emigración, esa idea de que miles de migrantes están nas fronteras de Europa dispostos a saltar o noso bienestar, e a incapacidade tanto da dereita convencional como da esquerda para contestar con un discurso alternativo e mesmo acabar comprando unha parte dese discurso para incorporalo ao seu relato e as súas propostas políticas, non? En relación, agora vamos un pouco co tema que comentas da ultradereita, pero en relación ao que dis de Antonio Costa, son 8 para 9 anos, ou eran casi 9 anos de goberno dunha figura que é moi respeitada a nivel europeo, un líder político bastante carismático, que fora alcalde de Lisboa tamén, e que, como dis, acabou por renunciar, por ir camiño das eleccións anticipadas, por un caso que, como dis, non tiña ao final a entidade suficiente, un caso de suposta corrupción. Pensas que a figura de Antonio Costa estaba moi por riba un pouco da resiliencia aí do PS, ou que o PS, como lle pasa tamén en España, que non en Galicia, como se demostraron nas últimas eleccións, ten suficiente base en Portugal para un pouco para este exercicio de resistencia que se viu que, como ti ben comentas, ao final non foi a caída tan estrepitosa como parecía. Bueno, son circunstancias moi diferentes, non? No caso do Partido Socialista ven de casi unha década de goberno, de ter gobernado primeiro non exactamente en coalición, pero sí con apoios externos a Jerigonza, aquela sí, que se falaba, o Bloco e o PCP, sí. Sí. Que siguen sin recuperarse aínda despois de 3 convocatorias electorales, non? Sin ser capaz de reconquistar ese espacio a esquerda do Partido Socialista e dunha maioría absoluta, non? No caso do Partido Socialista en España era un escenario completamente diferente, non? Eran unhas eleccións despois dun goberno ao que se chegara a través da moción de censura, despois de pasar a pandemia, despois de un batacazo considerable nas eleccións municipais e unhas eleccións plantexadas claramente en clave de Sánchez sí, Sánchez no. Cosa que no caso das portuguesas, o terse retirado o propio Costa da carreira, pois non se puido plantexar nesos termos, non? Eu creo que son, no caso do partido, así como nos termos de que o que fai que a ultradereita suba e os problemas que a dereita convencional ten cada vez máis para gobernar en solitario sen ter que apoiarse na ultradereita. Eu si penso que os casos de España e Portugal son moi semellantes porque se parecen ao que estamos vendo en Holanda, estamos vendo en outros países e, por exemplo, as enquisas nos din que pode estar pasando mesmo en Alemania, non? De caras vindeiras eleccións federais. Eu penso que no caso da esquerda en problemáticas ou situacións moi diferentes e marcadas sobre todo porque no caso de Portugal o presidente o primeiro ministro, mellor dito, que se podía presentar a reelección renunciou e no caso de España ese era precisamente o que estábamos decidindo, non? André Ventura é o líder deste partido que se chama Chega, o líder do partido de ultradereita
que irrumpiu en Portugal cando parecía que Portugal era unha illa de contención da ultradereita hai uns anos. Apareceu tamén pois, tipo Vox en España, pero prácticamente dunha maneira moi solitaria, é dicir, como líder absolutista o tal André Ventura, e foi medrando cun discurso, como comentas, de anti-inmigración. É curioso porque lendo un pouquiño analizando a situación e a comparativa do Chega con outros partidos de ultradereita, para nada ten que ver a situación de Portugal a nivel inmigración coas que comentabas de Italia, Alemanha ou a propia España. É dicir, os números en Portugal falan dun país dos máis tranquilos, dos máis seguros do mundo, con os índices de inmigración moito máis suaves, e donde, bueno, eses discursos parecía que non calaban. Como pode ser que multiplique por 4 nos últimos... Bueno, creo que aí se suman dos elementos, non? Primeiro, hai unha corrente de malestar que recorre todo o continente e que semella bastante a outras correntes de malestar que estamos vendo, por exemplo, na sociedade norteamericana e agora nas presidencias norteamericanas, non? Que hai un porcentaxe significativo de europeos que responden a un perfil bastante determinado, non? Tanto en termos de posición ideolóxica, como en termos de crenzas, como en termos de posición social, que se consideran agraviados por este sistema, que se consideran víctimas deste sistema, uns se consideran víctimas do feminismo, outros se consideran víctimas do ecoloxismo, outros se consideran víctimas da cultura woke, esta da que tanto se fala e que ninguén sabe moi ben do que fala cando está falando deso, e que atopan nesos partidos pois, o voceiro dese malestar. Ese é un malestar moitas veces completamente subjetivo e que ten que ver cas posicións ideolóxicas previas, non? Moito menos estou dando legitimidade, simplemente constato o que a mí me semella evidente, non? E eses partidos están fabricando un discurso a medida dese malestar, entre comillas, ou de malestar dese tipo de europeo barra norteamericano que se sinte, bueno, pues víctima dunha sociedade, dun sistema que recompensa sistemáticamente a outro que non son el. Hai un segundo elemento que a mí me parece moi relevante, que é a crise na que está sumida unha parte da dereita en Europa, tamén no caso de Portugal, que o seu éxito electoral o da Alianza Democrática non hai que atribuir tanto a fortaleza deste momento da dereita, sino máis ben a debilidade socialista e as consecuencias dese suposto caso de corrupción que cada día quedan un pouco menos de caso de corrupción. E pois hai un terceiro elemento que eu creo que non acabamos de entender, que o medo á inmigración non se alenta sobre a situación real, se alenta sobre o medo ao que pode pasar no futuro. Claro, é moi difícil de combatir. É dicir, o que axita a ultradereita en toda Europa non é tanto a situación actual, que axitan aqueles países onde aquela situación actual, bueno, pois os números poden ser manipulados para presentalo como unha especie de invasión silenciosa, esta que tanto fala Abascal e os seus colegas da extrema dereita. E nos países onde os números non respaldan esa tesis, ou, mellor dito, os números non se poden manipular para darlle unha apariencia de veracidade a esa tesis, o que se xoga é co futuro. Coa idea de que, vale, non estamos agora así, pero vamos a estar. Como non fagamos algo, vamos a estar. Como non pechemos as fronteiras, como non poñamos coto a inmigración, como non empecemos a exixir papéis e documentación e endurecer as nosas políticas, en moi pouco tempo imos estar nesa situación e por eso pedimos o voso voto para impedir chegar a esa situación, ¿no? E claro, é un discurso que é moi difícil de desarmar e de desactivar, porque non se basa na realidade, sino que se basa en axitar os medos a unha hipotética situación que é basicamente unha cuestión de opinión. Non é algo que podes desarmar cos datos, e porque estamos falando do que a xente pensa que pode pasar nos próximos 5 anos ou nos próximos 10 anos, ¿no? E a iso é o que están xogando, a axitar non tanto o medo á situación actual, que na maioría, na grande parte dos países de Europa, Portugal non é un caso único, ¿no? Pois non é ni moito menos
esa especie de invasión silenciosa que manexa a ultradereita, pero sí xogar ca idea de que, bueno, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos acabaremos así, porque as nosas fronteiras son un coladoiro, porque veñen atraídos polas millóns e millóns de axudas que teñen a súa disposición, e porque son os inmigrantes, pois un colectivo que se dá un trato de privilexio, mentras a ti que eres de aquí, e que pagas os teus impostos aquí, se che castiga sistemáticamente, ¿no? Ese é o discurso, e ese é o discurso que está funcionando, e que non acabamos de saber como desactivar. E que pode facer a esquerda ante ese discurso, Antón, aínda que, bueno, a cuestión daría para moitos debates, pero cando vemos un PS en Portugal á baixa, e como comentabas, os partidos que apoyaran o PS, o Bloco, o Partido Comunista, ou unha iniciativa de esquerda, chamado Libre, pois con apenas 4 ou 5 escanos, que poden facer para resistir esta onda reaccionaria? O primeiro é non comprarlle o discurso, nin total nin parcialmente. O primeiro é asumir que o discurso da esquerda é un discurso alternativo e diferente do tema das migracións e das persoas migrantes. E non comprarlle, pero que porque no momento que lle compras algo, xa lle estás dando validez ao resto do discurso. E hai unha parte da esquerda europea, estou pensando nos países nórdicos, que claramente teñen comprado unha parte non menor, precisamente, do discurso da ultradereita en materia de inmigración. Entón, o primeiro é non mercar ese discurso, pero ningún 1%, ningún 40%, ningún 50%. O discurso é radicalmente falso. E, ademais, un suicidio en termos económicos, en términos demográficos, en términos, xa non vou decir, éticos ou de dignidade humana, ¿no? Para un continente como Europa, que é un continente que se morre de vello, que nos estamos morrendo de vellos. E lonxe de ver as persoas migrantes como unha ameaza, deberíamos verlos como unha oportunidade para rexuvenecer en todos os sentidos, non só no económico, un continente que morre de vello. E ese é o discurso que ten que facer a esquerda, e iso exixe coraxe, exixe compromiso político, e exixe decirlle claramente a xente que aquí hai dos opcións, a opción que defende a ultradereita e a opción que defendemos nós. E claro que se pode perder, pero que a política non só se ven a perder ou a gañar, se ven, en teoría, a facer un mundo mellor, non? Na liña do que comentas, Antón, lembremos aos ointes que Portugal, efectivamente, é un dos países máis embellecidos da Unión Europea, 10 millóns e medio de habitantes, con claras notas de embellecemento e de perder poboación ano a ano, é dicir, unha problemática sobre todo a zona interior, do país que se asemella moito tamén a cuestión galega cando falamos de Ourense e de Lugo en comparativa con Pontevedra e con Coruña. Como crees un pouco agora, Antón, que vai ser a gobernabilidade? É dicir, o PS Nuno Santos xa dixo que iba a ser o líder da oposición, Montenegro por parte da alianza de conservadora, a pesar deses mínimos de diferencia, pois tamén xa se pon ao mando da alternativa, pero hai unha diferencia moi grande a nivel España e Galicia que non quere oír saber nada de Chega. Pensas que iso é por agora algo anecdótico, que sí que vai necesitar, que vai ter que falar con Ventura? Bueno, que é unha posición que o saiba máis persoal do candidato que da alianza. Entón, é unha opción que está en riba da mesa que este candidato renuncie, pero a alianza poña en riba da mesa outro nome que se capaz de asumir ese goberno en coalición ou en sociedade, ou como lle queramos chamar, coa ultradereita, non? É evidente que o goberno en minoría e en solitario teria que pasar por algún tipo de pacto de mínimos co Partido Socialista, porque senón é imposible que se poda gobernar. Entón, aí hai tres escenarios, que a alianza ven porque cambia de candidato, ven porque o candidato pensa mellor, chega algún tipo de acordo con a ultradereita, se xa metelos no goberno, cosa que vexo difícil, pero que apoyan dende fora, que hai algún tipo de acordo de mínimos que permita pues, garantir os elementos básicos e fundamentais dun goberno, pues, como aprobar un orzamento, etcétera,
etcétera, e que despois o goberno en minoría teña que andar buscándose as castañas, como dice habitualmente, para sacar adiante os seus proxectos, pero teria que haber un acordo de mínimos co principal partido da oposición. E o terceiro escenario que eu creo que ninguén debe descartar neste momento, que é unha repetición electoral. Non sei se a corto ou a medio prazo, pero a posibilidade de que ao final desto non saia un goberno, a posibilidade de un goberno e hai que volver ás urnas, eu creo que non debe desgotarse de baixo ninguna das maneiras, non? Si os números son os que son, cando hai pois os números tan apretados, pois efectivamente. E que aquí só hai dúas opcións: ou gobernas ca ultradereita ou pactas co Partido Socialista uns mínimos para sacar adiante pois as dúas ou tres cosas básicas que necesita un goberno. Estou pensando nos orzamentos, por exemplo, ¿no? E despois, bueno, pues habría que ir por lei a lei, medida a medida, pero hai que ter dous, tres sementos básicos para que isto pite. Son as dúas opcións que hai. E senón, eleccións, que eu non vexo máis opcións, non? O non de Montenegro Aventura sonache nese paralelismo o de Feijóo a Abascal, máis realista, menos, máis verdadeiro? A mí me pareceu bastante máis contundente durante a campaña, pero ahora os resultados son os que son. Entón vamos a ver que é o que pasa, non? A ver, se eu fora a dereita portuguesa, miraría o que lle pasa a todos os partidos de dereita tradicional no momento que pactan coa ultradereita e meten a ultradereita nos gobernos, ¿no? Que normalmente lle genera un enorme problema e o único que consigue é acabar consolidando ese espacio a súa dereita, ¿no? Entonces a distancia non é tanta neste momento. Ao final estamos falando de un puñado de diputados e uns puntos na diferencia de voto e dunha organización que prácticamente cuadriplicou os seus resultados, ¿no? Eu creo que a decisión que ten que tomar a dereita convencional portuguesa neste momento vai máis alá de decidir si goberno con estos señores ou non, sino que é unha decisión que ten, eu creo, pode ter consecuencias moi directas sobre o equilibrio e o reparto de forzas na dereita portuguesa neste momento, ¿no? É dicir, a ultradereita non é un socio pequeno, non é como o caso de España, nas eleccións xerais, que estamos falando de prácticamente o Partido Popular triplica ou cuatriplica os diputados de Vox. Aquí a relación é moito máis parella. Claramente hai diferencia, pero unha relación que deixa a extrema dereita pois, en disposición de disputarlle a alternativa á dereita convencional. Sí, falamos de prácticamente 1 millón de votos, que é unha burrada de Chega en Portugal, Vox penso que eran 3 millóns, o que pasa que, claro, España multiplica casi por 5 a poboación de Portugal. Sí, pero estamos falando, é dicir, a Chega ainda non, pero está en condicións de ofrecerse como alternativa á dereita, como alternativa á dereita convencional. Entón aí a decisión de pactar con eles ou non vai moito máis alá da decisión puntual de pactar este goberno ou aquel outro. Estamos falando dunha decisión que poda afectar a quen ten a posición dominante na dereita portuguesa na próxima década. Sí, porque o feito de non pactar tamén fará que Chega e Ventura continúen con ese voto protesta e continúen posiblemente con ese impulso que os faga, non sei se o sorpaso, pero estar, o que comentas, preto do un pouco da hexemonía da dereita. No, presentarse como alternativa. Sí, sí. ¿Cómo? Presentarse como alternativa. Perdón, decir que alternativa son eles, non a dereita convencional. Sí, que alternativa ao socialismo son eles, e non a dereita convencional. Como crees, Antón, e vou xa acabando, como crees que podemos ler estas eleccións portuguesas en clave galega? Hai un par de semanas que vimos a maioría absoluta do PP de Rueda, evidentemente falamos dunhas autonómicas contra unhas eleccións de Estado en clave portuguesa. Pensas que hai algún paralelismo? Pensas que hai tamén, algún achegamento? Sobre todo, pensas que hai alguén en Galiza que se entere un pouco da cuestión portuguesa? Bueno, creo que seguimos con atención todos, ¿no? A fin de contas son un país co que temos unha conexión que vai máis alá da conexión que podas ter con calquer outro país
europeo en múltiples aspectos, non? Eu é que son moi pouco partidario de andar facendo traslacións. Son partidarios de facer traslacións dentro do mismo país entre eleccións, así que imagínate facer traslacións entre países, non? É dicir, eu, como politólogo, cada vez que escoito alguén coller os resultados dunha xerais e extrapolalos autonómicas ou a nacionais de Galicia, non? O sea, coller unhas municipais e extrapolalos, sempre penso que Deus debe estar matando un gatito ou algo así, non? O sea, o primeiro que me ven á cabeza. E no caso das eleccións entre países, ainda máis. É que son circunstancias tan diferentes, momentos tan diferentes, sistemas políticos tan diferentes, que eu non vexo, esas lecturas normalmente levan a confusión e a erro, non? Sí creo que hai unha lectura que se pode extraer, pero non xa só para Galicia, sino para todo o continente, non? Que efectivamente as vindeiras eleccións europeas van ser, e esta vez é verdade, non é un tópico, unhas eleccións moi importantes, e que nelas vamos a asistir, eu creo, a batalla pola alma de Europa e polo futuro do proxecto europeo na próxima década. Comento xo de un pouco a traslación aí Galicia-Portugal, sí que igual xo podo reformular. É dicir, cando falábamos un pouco noutro programa sobre a cuestión do litio e da suposta corrupción de Costa, indicaban nos colegas portugueses que o norte de Portugal, sobre todo, que é o que está tan unido con Galicia, o norte é o que é máis conservador. É curioso porque o Chega, no único distrito onde non sacou diputados, foi en Bragança, en Trás-os-Montes, nun dos máis despoboados do país. É curioso tamén, como vimos nas eleccións galegas, que Vox non era capaz de conseguir, como era ese PP o que dominaba todo o espectro da direita. Por iso xo replantexo un pouco en versión norte de Portugal. Pensas que hai tantos paralelismos que incluso se ve tamén nestas eleccións a un e a outro lado do Miño? Bueno, máis que paralelismos, o que penso que hai é alguna diferencia, non? É dicir, a pregunta que se fan, sobre todo a xente que non vive aquí en Galicia, non? Como é posible que a ultradereita non entre en Galicia? Bueno, pues ten unha explicación bastante fácil de entender, ao menos na miña perspectiva, non? Primeira, que o discurso da ultradereita é un discurso que é absolutamente marginal na dereita galega, que é unha dereita que non ten problemas co idioma, que non ten problemas ca identidade, que non ten problemas co autogoverno, e que máis ben ten incorporados os elementos a súa propia identidade, non? Entón, que veña un partido a decirche que o teu problema é que te obligan a falar galego cando tú eres galego falante, e que o teu problema é o goberno da Xunta cando tú eres o primeiro que está contento e que cree que ten que haber un goberno autonómico, pois fai moi difícil que eso entre aquí, non? E o segundo elemento que a mí me parece moi insustancial, e que outra diferencia é que aquí hai un Partido Popular de Galicia que nunca estivo en crise nos últimos 20 anos, que sigue sendo unha máquina organizativa, transversal, con unha presencia enorme en todo o territorio e en todas as capas da sociedade, que fai que calquer proxecto político que quera competir nese espacio, que simplemente é unha cuestión de pura física, e que non hai hueco para atrás, e que ten todo ocupado o PPDG, que a diferencia do Partido Popular nunca tuvo unha crisis, non pasou por os devastadores efectos da Gürtel, da corrupción, as crisis de liderazgo. É un problema do PP, pero se algo foi o PPDG nos últimos 20 anos foi unha organización estable, sen crisis, con liderazgos fortes, con unha estrutura territorial envidiable. Entón, a ultradereita en Portugal medra no descontento, como decíamos antes, medra na circunstancia concreta que sempre xeran os casos de corrupción, non? O distanciamento da política, e medra tamén porque a dereita convencional portuguesa leva unha década en crise como organización política. Os partidos da dereita convencional levan unha década en crise, en profunda crise. Pois, falando de crises, pensas que agora Feijóo, digo, en clave española, vai sacar novamente peito con esta suposta un poquinho vitoria polos pelos da Alianza Democrática? Outro motivo máis para que Feijóo estea contento e saque peito en Madrid? Outra pulla máis a Sánchez? Como lemos isto, se é que se pode ler unha pequena traslación entre Madrid e Lisboa? Eu, se fora Feijóo, me limitaría a unha felicitación.
é porque hai que felicitalo, porque a fin de contas se supón que son compañeiros de partido no Partido Popular Europeo, non? Pero non creo que a comparación con os resultados de Portugal sexa en este momento que máis lle interesa a Alberto Núñez Feijóo, non? E a nivel Sánchez, pensas que van tocar tamén de medio lado a cuestión, porque pode ser, bueno, outra mala nova, un aliado forte como era Costa para Sánchez e agora Nuno Santos que non resistiu, ou como vai ser a cousa? Home, eu tampouco vexo ao final se o gran mérito do socialismo vai ser resistir como programa de goberno, como eslogan electoral, non lle vexo moito futuro, non? Eu, se fora Sánchez, tamén me limitaría a felicitar aos socialistas pola súa capacidade para resistir, pero tampouco faría moitos paralelismos, non? Máis alá do que se poda facer en clave das vindeiras eleccións europeas, non? Donde o resultado portugués é un sinal máis de alarma e de alerta para os votantes progresistas do que pode pasar nas eleccións europeas se o voto de esquerdas non se moviliza nesas eleccións, non? Moi ben, Antón, pois sabemos que o teu tempo é limitado, preguntaríamosche 1.000.000 de cousas máis, pero agradecemos o teu tempo, este tempo para debullarmos un pouquiño a actualidade das eleccións do lado sur do Miño, do lado portugués, 1.000.000, e seguimos ten as túas análises. Moi ben, moitas gracias, moi amables. Un placer, unha aperta, hasta logo. Unha aperta. Ben, estamos aquí, continuamos neste especial eleccións de Portugal. Evidentemente temos que atravesar novamente a raia, temos que atravesar novamente o Miño e falar cun vello coñecido, nada máis e nada menos, contamos cunha voz autorizada para falar dos resultados das eleccións portuguesas. Quixemos repetir porque sabíamos que tiñamos unha aposta segura en Luís Loureiro, doutor de Ciencias de Comunicación, profesor de xornalismo e antigo xornalista de investigación da RTP durante 24 anos, co que xa falamos naquel programa sobre medios e desinformación. Hoxe toca análise política das eleccións. Moi boas, Luís. Olá, Herman, tudo ben? Todo fantástico, un placer que nos atendas para o Galiportus unha vez máis. E onde estás agora? Estás en Braga? Estás no Porto? Já estou no Porto, consegui fazer bem a viagem e estou bem sentado, confortável, para podermos falar um pouco então sobre este furacão que aconteceu a Portugal. Xustamente nesa liña do furacán, e despois de 48 horas, no momento en que se realiza esta entrevista, xa pasaron un par de días, xa houbo tempo para a reflexión. Como é a túa leitura despois do domingo, Luís? Mudou, variou moito 48 horas despois? Xa máis tranquilo? Como ves as cousas, os feitos do domingo? Ora bem, Herman, no início, de facto, os resultados que nós tivemos não são propriamente uma surpresa absoluta. As sondagens, de algum modo, e especialmente as sondagens feitas pouco tempo depois de se conhecer a demissão do governo de António Costa, já apontavam para um potencial crescimento muito grande da extrema-direita do Chega, da extrema-direita populista portuguesa, que já apresentava valores nas sondagens bastante elevados. Acontece, no entanto, que com a campanha eleitoral anterior ao dia das eleições, portanto nas semanas anteriores ao dia das eleições, começámos a ter sondagens contraditórias a este nível, que apontavam, por um lado, para um reforço da vantagem da Aliança Democrática, vencedora das eleições, a aliança entre o PSD e o CDS, essencialmente esses dois partidos, e depois o PPM. Eu digo essencialmente esses dois partidos porque são partidos mais históricos no arco de governabilidade de Portugal, embora o CDS tenha estado na última legislatura de apenas 2 anos, porque ela foi encurtada pela demissão do governo de António Costa. O CDS não estava representado no Parlamento português, pela primeira vez na história da democracia portuguesa. E, portanto, há
AD basicamente era uma aliança constituída em torno do PSD, que, como sabes, tem sido ciclicamente governo em Portugal. Portanto, aí não há surpresa, a vitória da AD, embora as sondagens anteriores ao dia das eleições, como eu estava a dizer, apontassem para uma maior vantagem, uma tendência para um aumento da vantagem da AD face ao PS e também, de certa forma, à custa de algum esvaziamento do Chega. Isto não aconteceu. Isto, de facto, não aconteceu no dia das eleições e o que, no fundo, aconteceu em Portugal foi um choque bastante profundo com a eleição de 48 deputados pelo Chega. Até agora, ainda faltam apurar os círculos da imigração portuguesa, que apuram mais 4 deputados, 2 pela Europa, 2 fora da Europa. E, sendo pouco provável, porque são círculos, quer dizer, são círculos quase uninominais, não é? E, portanto, em que ganha, no fundo, são eleitos os deputados de acordo com os partidos mais votados e na imigração tem sido basicamente uma divisão a meias entre as duas formações principais, embora também na última vez, se eu não estou em erro, isto estou a citar de cor, mas penso que o PS elegeu 3 deputados e o PSD apenas 1, e teve também nesse âmbito uma maioria absoluta, mas pode colocar-se sempre a possibilidade de também haver surpresas na imigração, embora, claro que eu penso que é bastante difícil. Uma das grandes razões de crescimento do Chega, que é aqui apontada em Portugal, precisamente o discurso sobre imigração, colar aos emigrantes portugueses. Enfim, tudo é possível, mas o Chega é muito maleável no seu discurso. Em todo o caso, de facto, foi isto, o país foi apanhado de surpresa, essencialmente pela dimensão do resultado do Chega, portanto, do resultado da extrema-direita. Quanto ao resultado das grandes formações partidárias, muito próximo, estivemos até ao final da noite eleitoral sem saber, inclusive, qual seria o vencedor das eleições no território português, isto porque a diferença de votos final, apurada, foi de 50 mil votos apenas. Isto num universo, Herman, de mais de 6 milhões de votantes. Portanto, nós tivemos aqui uma noite eleitoral estranha, diferente, que ainda está a ser processada. Hoje, por exemplo, já começaram a decorrer as audições do Presidente da República com os líderes dos partidos para a constituição de uma solução de governo, que é basicamente um quebra-cabeças, porque o que é mais provável que venha a acontecer é uma solução minoritária, encabeçada e basicamente constituída pela AD, portanto pelo PSD com o CDS e com o PPM, o Partido Popular Monárquico, que não deve ter representação no governo, porque é um partido residual no espectro eleitoral português, mas de facto, eventualmente com alguns entendimentos com a Iniciativa Liberal, que é um partido de direita português também, enfim, vamos ver como é que o Chega, que tem 48 deputados eleitos, se irá comportar nos primeiros meses a seguir à formação deste governo. A grande noticia, efectivamente, Luís, foi esa, foi o Chega de André Ventura que cuadriplicou os resultados, que pasou de 12 a 48, e que é a chave do próximo goberno. A diferencia do que sucedeu en España con Vox, parece de momento, que a alternativa de direita, neste caso a AD, que é un cúmulo de partidos sustentado polo PSD, que é a versión do PP tamén, a nivel peninsular falamos dun e do outro lado, pois parece que Montenegro pois frontalmente negou que fora pactar en ningún momento ca extrema dereita. Como valoras esas declaracións? Crees que hai marxe para un goberno en minoría de Montenegro ou pensas que onde dixen unha cousa agora vou ter que dicir outra? Herman, eu penso que não há margem nenhuma, não há alternativa nenhuma àquilo que foi afirmado na campanha eleitoral. Montenegro foi muito claro, ele disse não é não.
e repetiu isto várias vezes e foi secundado por um conjunto de dirigentes depois do PSD, pelo menos da cúpula do atual PSD, embora haja vozes dentro do PSD, do espectro maior, mas não dirigentes atuais, que tenham afirmado a possibilidade de fazer pontos. Um desses dirigentes, historicamente, seria aquele que teria melhores condições políticas para fazer uma ponte com o Chega, que é o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Mas tirando Pedro Passos Coelho, digamos, não se vislumbram figuras dentro do PSD que nesta altura, pelo menos figuras que sejam proeminentes ou que possam assumir, enfim, cargos de direção do partido a breve prazo, não se afiguram, de facto, figuras, peço desculpa, não aparecem figuras que, além deste, que possam, de facto, corporizar uma solução desse tipo. Também não me parece que essa solução agora vá acontecer, ou seja, não é crível que Portugal vá ter uma solução de governo baseada num entendimento entre a AD e o Chega. No máximo haveria um entendimento com a Iniciativa Liberal, mas é um entendimento que não tem nenhum tipo de consequência do ponto de vista parlamentar, porque a AD com a Iniciativa Liberal só totalizariam 87 deputados, muito longe dos 116 que constituem uma maioria no Parlamento, e portanto eu penso que é para aí que tudo aponta, depois da campanha eleitoral, da forma como as linhas vermelhas foram de facto traçadas, penso que nós teremos, muito provavelmente, a formação de um governo ultraminoritário, completamente dependente de, por exemplo, situações parlamentares de abstenção, de votos de abstenção, face a um conjunto de propostas, eventualmente acordos pontuais relativos a medidas. Agora, há uma coisa, é importante recordar que já ontem André Ventura, em entrevista aos canais televisivos portugueses, e nomeadamente à TVI, CNN... Sim, com Felgueiras, Sandra Felgueiras. Ele fez questão, exatamente à Sandra Felgueiras, que tu também já entrevistaste neste programa, ele fez questão de afirmar que para o Orçamento de Estado ou há um acordo com o Chega ou então nada feito, não é? Portanto, o André Ventura também já colocou a sua linha vermelha e portanto, ele no fundo está a dizer ou se afirma de facto a importância eleitoral do Chega no contexto de uma solução futura, de um governo mais duradouro para o país, ou então, muito provavelmente, o país entrará em crise política logo, digamos, em outubro, estamos a falar outubro, novembro deste ano, o que significaria, à partida, se as coisas não forem resolvidas de outro modo, que Portugal provavelmente possa ter eleições daqui a menos de um ano. Porque a não aprovação do Orçamento de Estado é uma condição praticamente dá-nos praticamente a certeza de que o país terá que ir para eleições a seguir. Falábamoslo no aquel programa que fixemos sobre os medios de comunicación, un poquinho falando da ascensión da extrema direita por todas partes, como fenómeno mundial, e falámoslo tamén xustamente hai uns minutos con Antón Losada, do lado galego. Como se pode explicar, Luís, un fenómeno como Chega en Portugal, nun país con apenas conflictividade social, se falamos de inmigración, onde todo o mundo pensaba que ese tipo de discursos non ian calar, non ian chegar, nunca mellor dito. Como pode ser? Isto é un fenómeno mundial e punto? Portugal tamén forma parte deste mundo? Ou hai moitas esquinas, moitos cantiños aí das variabilidades? Eu penso que é um misto das duas, Herman. Ou seja, de facto, Portugal e Espanha, não é? Durante muito tempo orgulharam-se de serem excepcionais a este nível, ou seja, de que, à partida, estavam protegidos pelo facto de terem tido ditaduras de direita durante muitos anos, até 1974 em Portugal, até 1975 em Espanha, e, portanto, isso lhes daria uma espécie de proteção
contra a extrema-direita, contra a ascensão da extrema-direita, pois essa proteção parece-me ter desaparecido, quer em Portugal, quer em Espanha, não é? E, portanto, nós estamos perante um fenómeno internacional, tens toda a razão, um fenómeno não apenas europeu, mas muito europeu, ou seja, embora com fases diferentes, nós assistimos à ascensão da Frente Nacional em França muito anterior àquilo que está a acontecer em Portugal e Espanha, não é? Já com Jean-Marie Le Pen, o pai de Marine Le Pen, a Frente Nacional em França começou a ter expressão, mas, de facto, aquilo que isto significa é basicamente, penso eu, uma erosão dos partidos ditos moderados, não é? Daqueles que andam ali e, portanto, os partidos que garantem ou têm garantido o funcionamento de sistemas essencialmente bipartidários, não é? Dois polos partidários que se tocam, um pouco mais à esquerda, o outro um pouco mais à direita, mas que se tocam e que essencialmente disputavam um eleitorado ao centro. A grande novidade, de facto, para os portugueses é que, por exemplo, nós tivemos já um fenómeno passageiro de um terceiro partido nos anos 80 que surgiu com grande força eleitoral. Foi então um partido formado a partir de uma iniciativa do primeiro Presidente da República eleito em Portugal após a instauração da democracia, o general Ramalho Eanes. Foi claramente um partido de iniciativa, era um partido ianista, era assim que se dizia, o PRD, Partido Renovador Democrático, mas que era um partido que se situava numa ponte, digamos, entre PS e PSD. Essa ponte, na altura, eventualmente do ponto de vista ideológico, estava por preencher, ou essa zona política. O PS situava-se mais à esquerda do que hoje, o PSD não se situaria, curiosamente também se situava mais à esquerda do que hoje, na verdade, mas havia um gap, havia um intervalo político por preencher. Ele foi preenchido em 1985 pelo surgimento desse partido de iniciativa quase presidencial, embora só tenha sido assumida essa iniciativa presidencial depois de Ramalho Eanes deixar a presidência da República, que sucedeu precisamente no início de 1986, com a vitória de Mário Soares na segunda volta das eleições presidenciais de então. E o que acontece é que, de facto, essa questão do surgimento de uma terceira formação partidária, com força eleitoral e, portanto, com força para formar maiorias, acabou por ser gerida nos 2 anos seguintes por Cavaco Silva, na sua primeira experiência de governo, o vencedor das eleições de 85, Cavaco Silva, geriu depois uma situação política em que conseguiu, conseguiu, na prática, unir a oposição toda contra o governo. A oposição aprovou uma moção de censura, fazendo cair o governo minoritário de Cavaco Silva, e nessa altura Cavaco, o que é que fez? Vitimizou-se. Portanto, perante o eleitorado português, ele vitimizou-se. E com isso conseguiu ir buscar esse eleitorado ao centro mesmo. Ou seja, ele conseguiu. No fundo, nós em Portugal percebemos nessa altura que havia uma mancha importante que constituiria maiorias absolutas ao centro do espectro político. E a grande novidade agora, Herman, é esta: é que o eleitorado do centro esvaziou-se todo. O eleitorado do centro, neste momento, que poderia estar entre o PS e o PSD, vale, na verdade, 156 deputados dos 230 da Assembleia da República. Ou seja, os dois somados constituem obviamente uma maioria absoluta, mas nunca é impensável nós pensarmos numa erosão do PS ou do PSD muito maior do que aquela que ambos tiveram. Repara que tanto a AD como o PS têm votações abaixo dos 30%. Isto é uma novidade absoluta no sistema democrático português. E que, curiosamente, eu não tenho visto ser assinalada assim por tanta gente. Isto sim é uma novidade absoluta, ou seja,
o partido vencedor das eleições, ou a formação política vencedora das eleições, teve menos de 30% dos votos expressos, e foram muitos porque, como tu sabes também, houve uma diminuição da abstenção, portanto houve uma participação eleitoral mais forte nestas eleições, que já não sucedia há bastantes anos, e a nível de número de votos expressos, penso mesmo que é o número recorde da democracia portuguesa, ou seja, por causa da evolução da pirâmide demográfica. Portugal é um país envelhecido, como a maior parte dos países europeus, é aliás um dos países mais envelhecidos da Europa, e tem, e praticamente quase todos os cidadãos portugueses votam. Nós já tivemos quase, penso, perto de 10 milhões de votantes desta vez. Portanto, quando nós temos uma população de 10 milhões e 600 mil pessoas, se não estou em erro. Portanto, é para tu veres que temos muito pouca gente até aos 18 anos. Mas, de facto, uma votação recorde, um número de participação recorde nas eleições, e os principais partidos têm ambos menos de 30% dos votos. Isto também merece leitura, e acima de tudo a leitura que eu faço, sem dúvida, e penso que não é uma leitura original, claramente uma erosão do tal bloco que formaria maiorias, que é ou mais à esquerda com o centro, ou mais à direita com o centro. Estás a perceber? Uhum. Este jogo não formou maioria desta vez. E, portanto, podemos dizer, então, esta gente do Chega vem de onde? Pois, é muito difícil dizer de onde é que vem esta gente, porque esta gente vem de todo lado, basicamente. Isso é certo. Vem, inclusive, da esquerda. Portanto, e da esquerda mais profunda, da esquerda comunista, por exemplo, ou da esquerda, ou de uma esquerda mais moderada, ou do PS, ou do próprio PS. Portanto, há muitos votos que certamente migraram da última maioria absoluta conquistada por António Costa há 2 anos, em janeiro de 2022, para o Chega, e, portanto, isto deve interpelar-nos, até porque o somatório de votos da AD, ou melhor, o somatório de votos do PSD e do CDS nas anteriores eleições e os votos atuais da AD não é muito diferente. Portanto, não terá havido uma erosão tão grande dos votos, mas isso digamos, tem mais a ver com a própria lógica eleitoral da alternância, não é? Uhum. Agora, se pensarmos nesta situação de votos ao centro, os votos ao centro não se exprimiram nessa alternância, não é? Não se exprimiram nem do lado do PS, nem no lado do PSD. O que significa que, de facto, temos aqui uma situação nova. E é esta situação que terá que ser lida, e é por isso que nós aqui andamos a falar de que, ao contrário do fenómeno passageiro do PRD dos anos 80, que depois se diluiu completamente e desapareceu, passado logo com a maioria absoluta de Cavaco Silva em 87, mas especialmente a partir de 91, o PRD basicamente desapareceu, já não existe sequer. Mas depois disso, nunca mais nós tivemos uma situação como esta, mas agora, ao contrário dessa situação passageira em que esse centro foi absorvido, agora como é que se absorvem os votos que foram para o Chega? Uhum. Vimos, efectivamente, falabas das sondaxes ao principio, Luís, que o PS tamén lle daba unha baixada bastante maior do que ao final resultou. Moitas das sondaxes tamén dicían que a AD, o centro-direita, os conservadores, irían ascender, subir, seguramente ter máis votos dos que tiveron, e ao final, como ti ben comentas, todo este voto castigo que pois foi de moitos lados, de moito centro tamén, que quedou efectivamente vacío, pois acabou por ir para Chega. Coméntanos un pouquiño cal é o discurso de Ventura, un pouco Ventura que chegou como diputado completamente sociño hai uns anos, foi aumentando a representación, agora está con 48, ese discurso, a medida que el vai vendo que está onde quere estar para xogar o partido, para estar aí e intentar influir, el foise moderando ou continúa sendo tan agresivo contra a clase política, contra a corrupción,
contra as mulleres, contra as minorías, contra os inmigrantes. Ele está máis suave ou continúa dando moita guerra, Luís? Eu diria que Ventura tem dias. Ou seja, aliás, esta campanha eleitoral foi interessante a esse nível também para nós percebermos até onde ia um discurso eventualmente mais moderado, mais polido do André Ventura ou um discurso mais agressivo. É curioso que quando as sondagens começaram a dar uma tendência para o Chega ficar em valores um pouco mais modestos, mesmo assim seriam valores já significativos, nunca significaria, mesmo nos valores menos otimistas para o Chega, nunca significaria que o Chega tivesse uma votação, por exemplo, inferior à que teve em 2022, nem pouco mais ou menos, mas de facto, nessa altura, notou-se uma maior agressividade no discurso de André Ventura, ou seja, de facto, o André Ventura é um político para as ocasiões, basicamente. Ou seja, basicamente, Herman, nós temos aqui um discurso que está estudado, não é? Que é um discurso de raiz absolutamente populista e, portanto, que reage também às marés para onde vão as massas. Não é? E, portanto, aí ele demonstra aí essa capacidade, uma capacidade que de facto, eventualmente, não lhe foi reconhecida no início, ele foi eventualmente subestimado no início, consideraram que seria um fenómeno passageiro e não foi. E a verdade é que não foi, ele passou, como tu dizes e bem, em 2019, de ser ele o único deputado do Chega para 12 deputados em 2022 e agora para 48 deputados. Portanto, isto é tudo menos um fenómeno passageiro, é tudo menos um fenómeno político que deva ser subestimado e, portanto, é preciso dar atenção à fórmula discursiva que André Ventura utiliza, que é uma fórmula muito maleável. Aí está, ele por vezes aparenta ser mais suave, outras vezes é mais agressivo e isto vai tocando em diversos, digamos, e é isto que explica que de facto ele toque num universo já tão grande de eleitores que suplantou 1 milhão de votos. Sí, moito voto. Contanos un pouco tamén, Luís, falábamos naquel programa sobre a cuestión das minas, do litio, falábamos con Sandra Felgueiras, aquela investigación que acabou por salpicar un pouco, por tocar a Antonio Costa. Agora parece que a cousa era máis co ministro de Economía directamente que con el propio. Como pensas que terían sido as cousas co propio Costa ou pensas que agora, ollando para atrás, que Costa non tería que haber dimitido? Como ves a cuestión? É moito hipótesis, é moito teorizar, pero crees que Costa que obrou ben? Ora bem, eu penso que António Costa, tendo em conta a forma como as coisas foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, com a famosa última frase ou o último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República, que envolvia diretamente António Costa na investigação do caso, eu penso que António Costa fez aquilo que de facto, quer dizer, ele fez uma interpretação eventualmente radicalizada desse parágrafo. Ele poderia dizer: não tenho informação de nada, vou aguardar, é melhor aguardarmos pelas investigações, mas eu também não sei se ele teria condições políticas para se manter à frente de um governo, tendo em conta aquele parágrafo. Ou seja, nós conhecemos, e eu, como tu sabes bem, não é? E nós falámos sobre isso, António Costa é um político de uma grande habilidade. E António Costa tem outras ambições políticas e é obviamente alguém que já se sabia antes das anteriores eleições, em que ele foi surpreendido pela própria votação que o PS teve, ganhando uma maioria absoluta de que ninguém estava à espera, mas António Costa já tinha traçado um plano político para a sua carreira política diferente daquele que aconteceu, que se adivinhava de continuar durante mais 4 anos no governo. E eu penso que esta erosão do próprio António Costa, digamos, uma erosão pessoal, um menor investimento de António Costa como primeiro-ministro à frente do governo,
digamos, a partir da tal situação em que ele fica com uma maioria absoluta nas mãos, contribuiu muito para aquilo que aconteceu ao seu governo de maioria, que foi um governo em absoluta instabilidade, em que a instabilidade era basicamente interna, estavam sempre a acontecer casos com ministros, a sair ministros, portanto, eu penso que governantes em 2 anos saíram 16, se a memória não me falha, e portanto, quer dizer, são casos a mais para um governo com maioria absoluta. E eu penso que hoje António Costa assumiu precisamente a responsabilidade pelo resultado do Chega, veio a público assumir a sua responsabilidade pessoal, e ele tem muita responsabilidade, exatamente porque foi um primeiro-ministro, de algum modo, muito mais ausente no controlo da atividade política do governo, eventualmente por causa das suas próprias motivações. Ele aproveita essa circunstância para se ir embora, basicamente. Portanto, ele viu ali a oportunidade de se ir embora, sabendo, ainda por cima, com a habilidade que ele tem, que ninguém o culparia por isso. E, de facto, ninguém o pode objetivamente culpar por essa decisão, que, objetivamente, tendo em conta os dados que nós temos, era quase a única possível. Portanto, na verdade, o António Costa fez aquilo que tinha que fazer, dadas as circunstâncias, dada a forma como as coisas foram feitas. Agora, claro, vamos sabendo dados sobre a investigação e já percebemos, já toda a gente percebeu, aquilo que, curiosamente, é importante também dizê-lo, a equipa do 6 às 9 sempre afirmou, Herman, ou seja, a Sandra Felgueiras afirmou em entrevistas, eu também dei algumas entrevistas e afirmei-o, nós nunca tivemos nada na investigação do 6 às 9 que nos apontasse para António Costa, na do lítio, nunca tivemos nada que nos apontasse para António Costa, e olha que o 6 às 9 tinha muito boas fontes de informação. E sempre teve muito boas fontes de informação. E para fazer um caso daqueles, só poderíamos fazê-lo com muito boas fontes de informação. Portanto, se houvesse o menor envolvimento do Primeiro-Ministro, nós poderíamos eventualmente, por falta de suporte documental e de suporte testemunhal, não o divulgar, mas nós poderia alguém superar-nos essa informação, não é? Poderia alguma fonte de informação dizer-nos, olhem que isto também mete o Primeiro-Ministro. Nunca tivemos este tipo de situação. Nunca. E, portanto, também fomos apanhados de surpresa pelo envolvimento de António Costa na investigação a este caso, pelo menos da forma como ela foi apresentada pela Procuradora-Geral da República. Uhum. En canto aos medios, que nos gusta falar tanto deles, Luís, do lado galego houve eleccións hai nada, apenas unhas semanas, tamén houve unha sorpresa, porque varias das sondaxes dabanlle a maioría do PP bastante pouco folgada, estaba un pouquiño aí que si saía, que si non saía, ao final o PP gañou con solvencia esa maioría absoluta nas autonómicas galegas e sobre todo vimos, para os que nos gusta analizar os medios, as dificultades democráticas que hai nos medios galegos e nos medios españois para que, bueno, máis que nos medios, nos propios políticos, para que moitas veces, sobre todo do lado da direita, vayan aos debates e dean un pouquiño a cara e expliquen as súas propostas. Non é o caso de Portugal, parece que os medios fartáronse de ir aos políticos, fartáronse de ir aos medios a facer continuos debates. E como valoras un pouco a campaña de cada candidato nos medios, Luís? Cal foi o candidato que mellor campaña fixo, ou polo menos que mellor a expuxo públicamente, e como valoras o comportamento deses medios de comunicación? Ora bem, eu penso que nós temos aqui dois problemas. Agora, deixando um pouco a análise mais política que estávamos a fazer, de facto, e entrando em terrenos que eu penso que domino, digamos, estou mais à vontade, mas, de facto, nós temos aqui um problema. Nós tivemos, de facto, muitos debates, mas debates fracos. Herman, debates muito fracos, ou seja, o próprio formato do debate, um debate rápido, com muito pouco tempo, debates de 20 minutos, 20 e poucos minutos, só os debates entre as principais formações partidárias é que tiveram maior duração,
e debates em geral muito fracos. Basicamente, combates de boxe em televisão de prime time. Portanto, quantidade mais não qualidade, não, Luís? Exatamente, muita quantidade, mas pouca qualidade. Digamos que, nesse sentido, os debates acabaram por revelar, e penso que a vitória da AD terá um pouco a ver com isso, embora não muito, acabaram por revelar um Luís Montenegro um pouco melhor do que o que se esperava, eventualmente, na sua capacidade de comunicação das ideias da AD, embora Luís Montenegro seja um líder eventualmente com excesso de cautelas. Portanto, um líder que optou por nunca ser muito agressivo. E nesta campanha eleitoral, eventualmente, a agressividade poderia permeá-lo, ou seja, mas uma agressividade mais à direita. Ou seja, ele teria, e eu penso que os resultados provam isso, eventualmente, se Luís Montenegro tem arriscado alguma agressividade maior, ele no máximo chegou ao não é não ao Chega, não é? Mas nunca se colocou numa situação de grandes debates mais acalorados, eventualmente, com mais com argumentos mais fortes face à extrema-direita e à possibilidade de crescimento da extrema-direita. Ele não se quis preocupar demasiado com a extrema-direita. E eu penso que o crescimento do Chega também poderia ter sido um pouco travado por Luís Montenegro aí, com uma campanha um pouco mais agressiva à direita. Mas, enfim, é fácil também falarmos de um jogo depois dele ter acontecido, não é? Relativamente a Pedro Nuno Santos, não tão bem nos debates, mas muitíssimo bem na noite eleitoral. Pedro Nuno Santos faz um discurso, o líder do PS, o novo líder do PS, faz aquele que eu penso ter sido o melhor discurso da noite eleitoral. É um discurso de um homem que perdeu, mas que apareceu com extremo à vontade. Pedro Nuno Santos percebeu perfeitamente que o vencedor que é melhor não ter vencido estas eleições. Ou seja, o país entra numa fase tão complexa que é muito melhor, e para o PS seria extraordinariamente complicado ganhar estas eleições e ter de gerir com quem é que o PS geria. A única solução possível para o PS poder ser governo seria tentar um bloco central. Só que não seria com Pedro Nuno Santos, de certeza. Portanto, ele ter-se-á sentido aliviado por não ganhar as eleições, esteve próximo disso. Como eu te disse, o resultado das eleições manteve-se em incerteza absoluta até à última freguesia, até ao apuramento da última freguesia em Lisboa. Agora sabe-se que à partida não haverá grandes alterações mesmo com os votos da imigração, porque são 250 mil votos que teria que haver uma diferença brutal de mais de 50 mil para o PS, para que o PS revertesse o resultado das eleições. Portanto, não parece muito plausível, mas pode sempre acontecer, mas não parece muito plausível. Agora, até porque o resultado das eleições a nível nacional foi muito equilibrado. Portanto, também não é normal que haja uma discrepância tão grande depois nos votos da imigração. E, portanto, o Pedro Nuno Santos, que viu-se o seu à vontade na noite eleitoral. Muito melhor mesmo, o registro de Pedro Nuno Santos na noite eleitoral do que nos debates. Sim, ele xa dixo que quería ser líder da oposición, xa o dixo ao momento. Ele disse logo, ele assumiu logo que o PS se colocava na oposição. E, de facto, não há alternativa, é o mais sensato. Não é com o PS que a AD constituirá uma solução de governo, portanto, isso era claríssimo. Agora, Pedro Nuno Santos estaria numa situação muito mais difícil para ele se tivesse ganho as eleições, porque ele não tinha à esquerda o apoio parlamentar para poder constituir uma solução de governo. Portanto, ele estaria sempre bloqueado por uma maioria de direita, e aí é óbvio que a direita era muito difícil, só com uma abstenção da AD garantida em aspectos fundamentais, como, por exemplo, o Orçamento de Estado, é que ele conseguiria governar. Portanto, era extraordinariamente difícil. E Pedro Nuno Santos coloca-se à esquerda no PS e, portanto, foi ele que foi o negociador, digamos assim, da geringonça, não é? De que tu te deves recordar, que foi precisamente a solução de governo maioritária à esquerda
que foi conseguida, original em Portugal, que foi conseguida em 2015, sim, com o Bloco com e o António Partido Comunista. Costa à frente do PS, mas foi Pedro Nuno Santos o pivô dos entendimentos à esquerda. Ele foi ministro dos Assuntos Parlamentares, portanto foi o pivô de todo esse entendimento na altura com o PCP e a CDU, portanto, e com o Bloco de Esquerda. Justamente agora que comentas esa esquerda, a esquerda do Partido Socialista, falábamos das eleccións galegas, hai nada, cun 30% dos votos para o Bloque Nacionalista Galego, un 30% que non valeu para que PS ou AD en Portugal foran máis coeso, un empate técnico. Ana Pontón, con ese 30% e con eses 25 diputados para o Parlamento Autonómico Galego, foi unha líder moi valorada e moi respeitada. Como pode ser que, por exemplo, Mariana Mortágua, que tamén foi unha líder que tiña moi boa valoración antes das eleccións, non conseguise que ese bloco de esquerda apenas pasase polos 5 deputados, ou tamén o Partido Comunista, que parece que está en crise, pois non pasara desos 4. Que acontece con esa esquerda, a esquerda do PS, Luís? A única novidade, digamos assim, foi a constituição de um grupo parlamentar pelo LIVRE, que é uma esquerda mais suave, digamos assim. Verde. É uma esquerda à esquerda do PS, mas mais suave, não é? Que, de algum modo, trouxe aqui alguma mensagem um pouco mais refrescada da esquerda. Quanto à situação do Bloco de Esquerda, penso que o Bloco de Esquerda apostava mais na renovação da sua liderança. Mariana Mortágua é uma deputada extremamente reconhecida, tem estado na linha da frente das principais comissões de parlamentares de inquérito digamos, ao sistema financeiro português, por exemplo, e ficou, e já há bastantes anos que Mariana Mortágua se foi afirmando pela sua acutilância, por ser muito assertiva relativamente a esses temas, nomeadamente os temas da área económica, que ela domina muito bem. Só que, eventualmente, não conseguiu congregar o mesmo tipo de apoio ou digamos, à sua volta, essa identificação do eleitorado como líder do Bloco de Esquerda. Ou seja, apesar de tudo, e eu já tenho falado com algumas pessoas sobre isto, Catarina Martins, a anterior líder, conseguia fazer uma ponte maior e em situação de campanha eleitoral ela funcionava bem, Catarina Martins. Mariana Mortágua eventualmente ainda não se sentiu totalmente bem no papel de coordenadora do Bloco de Esquerda. Quanto à CDU, o caso do Partido Comunista Português é diferente. O Partido Comunista Português digamos, um caso que tu praticamente já não tens na Europa Ocidental, não é? De um Partido Comunista que se mantém absolutamente fiel às suas raízes filosóficas, políticas. Este Partido Comunista Português é ainda o partido que liderou em Portugal, na clandestinidade, todo o combate ao Estado Novo. Não há uma mudança ideológica que nós possamos considerar absolutamente profunda que nos diga que este Partido Comunista é diferente desse partido que na clandestinidade combateu a ditadura em Portugal durante tantos anos. E durante toda a ditadura, na verdade. E de facto, por isso mesmo é que o Partido Comunista, sendo fiel à sua história, decidiu inclusive escolher um novo líder, substituindo Jerónimo de Sousa, que também tinha mais ou menos as mesmas origens do mundo do trabalho de Jerónimo de Sousa. São tanto Jerónimo de Sousa como agora Paulo Raimundo, são homens do mundo do trabalho, pessoas de origem humilde, operários. Paulo Raimundo, por exemplo, foi padeiro, foi um dos exemplos da sua carreira profissional que ele deu, mas apesar de tudo há uma diferença, é que o Jerónimo de Sousa, por exemplo, já vinha sendo apresentado pelo PCP, por exemplo, como candidato para as eleições presidenciais antes de ser líder do PCP. Paulo Raimundo ninguém de facto conhecia. E neste sentido, Paulo Raimundo eu penso que até esteve bastante bem na campanha eleitoral, ou seja, foi um homem que ganhou simpatia das pessoas, percebeu-se ser bastante genuíno, e portanto eu penso que o PCP, sabes, tem tido sempre uma postura de um trabalho muito mais alargado no tempo. As séries temporais
do PCP são diferentes das séries temporais dos outros partidos, que são muito mais baseadas nos próprios ciclos eleitorais. O PCP não coloca, por exemplo, em causa, e penso que não irá colocar, a liderança de Paulo Raimundo. Apesar de o resultado significar que tem menos 2 deputados do que o que tinha há 2 anos atrás. Agora, o PCP foi, digamos, apanhou aqui com várias situações. Para já, ao contrário, por exemplo, do LIVRE, que é esta tal nova esquerda, uma esquerda, não é bem nova esquerda, mas é uma esquerda que, apesar de tudo, tem vindo a apresentar uma mensagem um pouco mais polida à esquerda. O PCP manteve-se irredutível nas suas posições, incluindo as posições sobre, por exemplo, a guerra da Ucrânia. E em Portugal isso paga-se caro. Paga-se caro porque a sociedade portuguesa é das sociedades na Europa uma das que mais apoia, digamos, a Ucrânia no seu esforço de guerra contra a Rússia. E de facto existe quase um unanimismo absoluto na sociedade portuguesa, rompido precisamente pelo PCP, pelos alertas do PCP, em que, isto agora digo eu de forma injusta, o PCP tem sido vítima disso, porque o PCP é o único partido português que desde 2014 avisa e já levou votos ao Parlamento, etc. Tem inúmeras posições políticas sobre a guerra na Ucrânia, ainda quando não existia guerra. Portanto, ainda quando não existia qualquer guerra no Donbass, logo a seguir ao Euromaidan, não é? Aos protestos da Praça Maidan, etc., o PCP já vinha tomando posições públicas, mas digamos que tudo isso foi passado para trás, foi esquecido, e nestas eleições esse aspecto seguramente também contribuiu para a erosão do PCP, porque houve vários votantes no PCP que afirmaram que desta vez que tinham ficado desiludidos com a posição do PCP em relação à guerra da Ucrânia. E nesse sentido o PCP também, mas é exatamente o contrário, ou seja, enquanto noutros partidos tu tens uma maior maleabilidade à esquerda, o PCP manteve-se que nem uma rocha na sua posição e no fundo paga o preço dessa coerência eventualmente excessiva, ou que vista de fora pode ser vista como excessiva, mas que é uma coerência programática, filosófica, que tem muito a ver com as origens do partido e com a forma como historicamente se foi mantendo fiel a uma ideologia. Uhum. É interesante o que comentas da esquerda un pouco máis suave de LIVRE. Na comparativa coa política española, o LIVRE parece unha especie de Sumar. O Bloco conserva esa esencia tipo Podemos. Un pouquiño a comparativa para que nos estea escoitando do lado español e busque sempre as comparativas, se é que as hai. É curioso tamén ver como entrou o PAN, que é este partido de persoas, animais e natureza, un pouquiño este partido animalista, non? Cun deputado. Sim, o PAN já tem tido sempre um deputado. Portanto, o objetivo do PAN seria constituir um grupo parlamentar, portanto, ter mais do que um deputado, e não conseguiu. Mas eu penso que o PAN está aqui numa espécie de encruzilhada, é muito difícil, é uma causa demasiado focada, digamos assim, demasiado específica para poder abarcar, digamos assim, muitos anseios à esquerda. É uma causa que, inclusive, por causa da forma como se define, muitas vezes até nem está bem à esquerda. Às vezes afirma-se mais à esquerda, outras vezes não se afirma assim tanto à esquerda. Portanto, o PAN é uma formação política cuja indefinição também não terá ajudado a que os eleitores lhe dessem um maior apoio. Portanto, daí que se tenha mantido o deputado, que já tinha. Portanto, nota-se que tem uma base eleitoral, ou seja, o PAN tem uma base eleitoral, há pessoas que lhe são fiéis, mas não terá grande potencial para crescer. Ao contrário do LIVRE, que também começou com um deputado apenas, até teve numa fase inicial a sua primeira deputada, Joacir Catar Moreira, teve um conjunto de acidentes de percursos que ela acabou por se zangar com o próprio LIVRE, por se tornar uma deputada independente, etc. Portanto, o LIVRE teve dores de crescimento, mas a sua mensagem
tem sido, aí está, para já tem sido bem acolhida pelos média, ao contrário, por exemplo, da mensagem do PCP. Estão em dois polos absolutamente opostos, na forma como os média tratam os dois partidos de esquerda, não é? O LIVRE tem uma boa imprensa, aquilo que nós aqui costumamos dizer, tem uma imprensa simpática, enquanto o PCP tem uma imprensa completamente hostil. E, portanto, isso depois terá a sua influência. Neste momento, o LIVRE tem o mesmo número de deputados que a CDU, que a coligação liderada pelo Partido Comunista. E dúas máis, Luís, e xa acabo. Do lado galego, evidentemente, as circunstancias pois da España autonómica son moi diferentes ás de Portugal. É un estado descentralizado onde nos gusta sempre moito facer comparativas, como votaron os vascos, como votaron os cataláns, como votaron os andaluces, como se votou nas illas tamén. Non sei se nos podes facer unha breve análise tamén sobre como se vota en Portugal dependendo norte, centro, sur ou illas. Digo porque parece que, por exemplo, falando de Chega, o amigo Ventura non obtivo nada bons resultados, por exemplo, no distrito de Bragança, penso que non obtivo ningún deputado, e no entanto foi o máis votado no Algarve. Certo. E isso é interessante, porque tem muito a ver com a agenda política do Chega. Esta é, penso eu, uma opinião que é fácil de formar a partir do resultado eleitoral. Referes o caso de Bragança, Herman, mas é preciso dizer que Bragança elege muito poucos deputados. Claro. É um dos círculos eleitorais, é no interior, claro. É um dos círculos eleitorais onde se elegem poucos deputados e, portanto, digamos que aí a correspondência ao número de deputados é mais falível, não é? Num círculo maior, com a votação que o Chega teve no distrito de Bragança, também iria eleger forçosamente deputados. Claro. Agora, relativamente ao Algarve, sim. Aliás, não foi só no Algarve. O Chega tem uma expressão eleitoral muito forte no Alentejo, que era uma zona tradicionalmente, que durante muitos anos foi uma zona onde o domínio nem sequer era do PS, era um domínio do PCP. Completamente do PCP. E o PCP está relegado neste momento para a quarta força no Alentejo. O que tem aqui, de facto, ou não em todos os distritos alentejanos, porque penso que em Beja ainda é a terceira força, mas é muito importante isto, porque de facto significa que há uma alteração profunda do ponto de vista sociológico, especialmente a Sul. E a Sul nós temos, desde logo, a própria evolução económico-social do Alentejo, que precisa de ser agregada a esta nossa análise. O Alentejo já não tem a estrutura económico-social que tinha há 20, 30, 40 anos. Passou a ser, aí está, uma zona em que a sua economia passou a depender ou de uma produção que está muito dependente da imigração. Uma produção agrícola muito dependente da imigração. O abandono, por outro lado, não existirá propriamente um abandono das terras, mas as terras passaram a voltar a ser exploradas a partir da lógica da grande exploração empresarial, não é? As terras alentejanas, e portanto a reforma agrária desapareceu. Os efeitos daquilo que se chamou em Portugal a reforma agrária desapareceu. Com a coletivização da produção, etc. E no litoral alentejano, grandes produções agrícolas, mas que empregam essencialmente imigrantes. Imigrantes vindos da Ásia, imigrantes vindos do norte da África, etc. No Algarve, que é uma zona de serviços, de turismo, etc., também uma grande presença de imigrantes. E aí o Chega ganhou. Aí o Chega ganhou mesmo. No Alentejo conseguiu ser a segunda força, no Algarve foi mesmo a primeira força. E isto merece uma leitura, porque de facto tem muito a ver com uma das agendas do Chega, uma das principais agendas do Chega, que é a afirmação dos limites à imigração. E eu estou a ser simpático, não é? A afirmação de que Portugal não pode abrir-se tanto à imigração, ou terá que se fechar à imigração. E, portanto, o eleitorado
parece ser bastante sensível a este argumento ou a esta linha de raciocínio. E isso manifestou-se precisamente nestas zonas onde, numa, tens uma grande presença de imigrantes para a própria produção agrícola, etc., e na outra tens uma grande presença de imigrantes no setor dos serviços, no setor do turismo, não é? E, portanto, nós temos aqui novas realidades e lá está, realidades que ainda não estão totalmente percebidas. Portanto, penso que é necessário nós percebermos isso. Depois há também os mais jovens, mas aí será uma realidade mais urbana. Não é? Será a justificação para o Chega não ter tido apenas grandes votações no interior do país, nestas zonas onde há menor número de eleitores, etc., etc., mas também nas zonas urbanas, onde o Chega cresceu bastante entre a população mais jovem, pelos vistos. Há explicações eventualmente simplistas relativas à presença do Chega nas redes digitais muito mais agressiva do que, por exemplo, dos outros partidos. O Chega era das grandes formações partidárias que resultaram destas eleições, era o único que tinha, por exemplo, TikTok, e tem feito muita comunicação através dessa rede. E, portanto, tem essa presença, sendo que, por outro lado, é claramente um partido mais preferido por homens do que por mulheres. E, portanto, há aqui também um conjunto de nuances. A esquerda, por exemplo, recolhe mais votos nas mulheres, a direita recolhe mais votos nos homens. E o Chega muito particularmente. Portanto, o que temos aqui também esta polarização também nos deve merecer uma reflexão profunda, Herman. Esta polarização entre homens e mulheres, digamos, as mulheres mais situadas a partir dos movimentos feministas, de esquerda, etc., etc., e, portanto, mais dispostas ou mais predispostas a votar à esquerda, a votar numa esquerda que exprima estes anseios que estão associados aos novos movimentos feministas. E, por outro lado, os homens, parece que quase numa atitude de autodefesa, não é? Machista. Sim. Na direita, seguramente, aqueles que se refugiam na direita, defendendo uma sociedade mais tradicionalista, mais patriarcal, porventura, e porventura, eu não estou a dizer pelo André Ventura. Porventura, sim. Também pelo André Ventura, sim. Também pelo André Ventura. Sim, entendemos que grande... Tens aqui um conjunto enorme de fatores, sim, que, de facto, estas eleições nos devem levar a trabalhar, desde logo também na área das ciências da comunicação, onde eu hoje me situo, mas perceber exatamente estas lógicas, como é que esta lógica comunicacional funcionou de um lado e já parece gasta de outros lados, não é? É interesantísimo todo o que nos contas, Luís, e para os que nos gustan os números, non? Os datos que falan moito por sí, que cada dato ten moita historia detrás e que nada é por azar, como dicides vos, non? Todo ten unha explicación. A última vai un pouco na liña transfronteiriza. Como crees, se é que analizaches tamén os medias, no? Que seguro que miraches, que botaches un ollo para os medios do lado galego, do lado español, do lado europeo, como crees que recibe a comunicación, o xornalismo peninsular e europeo esta virada á direita de Portugal? Como crees que foi ese día despois? Eu confesso-te, ao contrário das tuas expectativas, nós estamos tão centrados naquilo que se passou em Portugal que eu não tenho visto grandes reações, não tenho visto as reações internacionais, ou não tenho tido ainda a curiosidade de ver até que ponto é que estes resultados estão a ser recebidos fora das fronteiras portuguesas. Portanto, eu calculo que, desde logo, haja aqui um destaque, e isto é quase adivinhatório, mas tem a ver com o meu conhecimento. Naturalmente consigo antecipar as reações ao facto de ter crescido brutalmente o Chega e, portanto, a extrema-direita em Portugal.
E isto na Europa visto seguramente como um fenómeno que extravasa as fronteiras portuguesas, digamos, apenas chega a Portugal com um bocadinho mais de atraso, mas corresponde àquilo que tem acontecido já no território espanhol e o que aconteceu já de forma ainda mais esmagadora em Itália, embora, por exemplo, nós olhemos para o governo italiano e não vejamos propriamente um conjunto de decisões que nos digam que está ali uma extrema-direita quase monolítica, não é? O que existe é a chegada ao governo de uma extrema-direita, sim, ou de uma afirmação de valores muito ligados à extrema-direita, mas que depois, de algum modo, se suavizam a partir da pertença a coletivos transnacionais, como, por exemplo, a União Europeia, não é? E o que me parece é que, de facto, nós acabamos por ter essa diluição. Mas estavas a falar da forma como isto foi recebido. Sim, certamente o destaque dado ao crescimento da extrema-direita em Portugal, a esta tendência europeia, eventualmente também com preocupação, isto tudo visto com preocupação, mas também com perplexidade e com dúvida, porque de facto é isso que se transmite a partir de Portugal. Neste momento nós não sabemos de facto qual é o caminho que do ponto de vista governativo Portugal vai seguir. É a primeira vez que, mesmo que nós já tenhamos tido outros atos eleitorais em que não havia maiorias absolutas, em que havia apenas maiorias relativas, mas havia, digamos, indicações relativamente seguras de como formar maiorias. Esta é a primeira vez que eu me lembro, e eu já cá andava no 25 de Abril de 74, portanto era criança quando se dão as primeiras eleições livres em Portugal, em 25 de Abril de 1975, precisamente, e não me recordo, sinceramente, de nós estarmos metidos nesta alhada, como estamos agora, Herman. E, portanto, isso certamente que transparece para os média galegos, para os média espanhóis, para os média franceses, para os média europeus, que certamente também têm olhado para aquilo que se passa em Portugal como a continuação de uma tendência. E isso eu não tenho dúvidas nenhumas que está a ser lido assim, sendo que, obviamente, a Europa está a passar por um momento extraordinariamente complexo, em que se anda a falar de questões de guerra, etc., portanto, de questões de defesa. Eu sobre isso não quero desenvolver muito, porque tenho uma posição bastante crítica relativamente às lideranças europeias ou à falta de liderança europeia, porque, na verdade, é uma liderança que se arrasta atrás dos Estados Unidos da América e que não tem uma afirmação própria e que está a arrastar-nos a todos nessa falta de afirmação própria e quando quer ter uma afirmação própria, a afirmação é desastrosa, vai ao nível daquilo que Emmanuel Macron disse há dias, que não exclui a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia. Quer dizer, já estamos ao nível da absoluta loucura e quando entramos nesta loucura é melhor começarmos a agarrar-nos ao cinto de segurança, porque a viagem vai ser complicada, não é? Mas, de facto, estamos todos a viver um período de tão grande incerteza que, apesar de tudo, Portugal tinha um governo de maioria absoluta, mal ou bem, com toda a instabilidade que o próprio governo tinha de forma interna, era um governo de maioria absoluta, e de um momento para o outro o país está metido num pântano, e esse pântano certamente também se transmite lá para fora. E, portanto, não sei, sinceramente, como é que será possível agora Portugal articular-se com a instabilidade interna que tem para poder fornecer sinais claros à Europa e ao mundo da sua posição, do seu posicionamento. E, portanto, tudo isto certamente que tem merecido leitura, preocupação da parte da imprensa ibérica, da imprensa europeia. Uhum. Incertezas e instabilidade, como tu ben dis, de todos lados, falando do panorama político portugués, do que vamos estar moi atentos a partir de agora, porque vai haber moito xogo por diante, a figura de Rebelo de Sousa tamén, unhas posibles eleccións tamén. Sí, dime, Luís.
Não, eu não referi o papel do Presidente da República, mas agora Marcelo Rebelo de Sousa tem uma batata quentíssima nas mãos, porque, até porque no fundo foi ele que contribuiu muito para que isto acontecesse, porque ele na verdade teve, e eu não referi isso, ele teve a certa altura uma solução que lhe foi oferecida pelo PS, que era a substituição do governo de António Costa por um governo, digamos assim, de maioria, também com o apoio do PS, mas com um primeiro-ministro designado, que seria Mário Centeno, portanto, o antigo ministro das Finanças e presidente do Banco de Portugal, que seria, digamos, uma solução de transição até ao final da legislatura, mas com o apoio de uma maioria absoluta. E, portanto, foi uma decisão consciente do Presidente da República a convocação destas eleições. E agora ele tem aqui um problema brutal para resolver. Sí. Lembremos para os nosos ouvintes galegos e españois a importancia, non, dese peso que comentas do Presidente da República en comparativa co Rei de España, que ao final pois ten un poder decisorio moito máis pequeno en comparativa co Presidente da República. Pois nada, Luís, queríamos falar 20 minutiños e debullar un pouco a actualidade das eleccións portuguesas. Ao final foi quase unha hora de conversa. Penso que mereceu moito a pena, penso que a todos os nosos ouvintes que chegaran ata aquí con calma, seguramente escoitando podcast en varias veces, pero que mereceu moito a pena, aprendemos moito cada vez que falamos contigo, e é unha maravilla. Agradecemoscho, damos os parabéns polo traballo, pola sabiduría e moitísimo obrigadísimo polo teu tempo, Luís. Acho que estás a ser muito simpático, mas também é por isso que eu gosto de falar contigo. É unha maravilla, estamos en contacto, Luís. Um abraço então, Herman. Tchau. Sempre às ordens. Graciñas, chao, obrigado. Fantásticas declaracións de Luís Loureiro acerca das eleccións portuguesas. Poucas horas despois da nosa conversa, Luís apúntanos así por medio interno un aspecto moi interesante e moi decisivo do resultado das eleccións, que faltou un pouco por abordar na nosa conversa, e é que nas últimas horas parece que unha nova tese da esquerda aponta a que a unión de toda a esquerda pode impedir o goberno en minoría do PSD, é dicir, da Alianza Democrática, máis a Iniciativa Liberal, é dicir, unha fortuita unión de toda a esquerda provocaría que non lle valese a Montenegro e o seu centro dereita do PSD pois a simple abstención do Chega, é dicir, que necesitaría o apoio moitas veces de André Ventura para sacar adiante as propostas que foran. Entón é un apunte interesante que nos comenta Luís Loureiro e que fai que tamén polo outro lado simplemente, ou non só, sería unha abstención do PS o que facilitaría as cousas na dereita, o que non o fai nada simple o encrucillada este tremendo quebracabezas da política portuguesa. Así, dous bloques claros. Por un lado, as esquerdas que si se unen poden provocar que non chegue para ese goberno en minoría da dereita sempre e cando haxa ese non e non que dixo Montenegro a Ventura, a extrema dereita, co cal parece que sí que vai haber un sí e sí si se quere un goberno de dereita en Portugal. Vai ter que ser co apoio do Chega. Isto sempre cando haxa unha unión de todas as esquerdas arredor do PS. Moi ben, e ata aquí o programa de hoxe, despois de escoitarmos a Luís Loureiro e a Antón Losada, dous animais da comunicación política, da análise política dos resultados destas eleccións do 10 de marzo en Portugal. Disfrutamos moitísimo, aínda que foi un programa longo e extenso, foron dúas conversas nas que se pode aprender
a debullar a realidade que nos deixan estas eleccións. Lembrade, máis nada, que estamos nas redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podernos escoitar en iVoox, en Spotify, en Podgalego, Apple Podcast tamén, estamos no correo galiportuspodcast@gmail.com. Hoxe marchamos cun tema de Deolinda, sexa agora, en honor a todo o que nos ven por diante, un pouquiño de humor, un pouquiño de espírito positivo. Chao, chao, obrigado. Nós havemos ambos de encontrar um destino qualquer ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força e sei que vai ser porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força e sei que vai ser porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer.